Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio. Para mim é uma alegria muito grande poder retornar aqui à nossa igreja, à nossa casa, para adorar a Deus, para cultuar a Deus e para ministrar a sua rica e poderosa palavra. Deus abençoe nosso pastor Silas Malafaia, que está agora em uma inauguração de uma igreja, toda a sua família. Deus abençoe também nosso pastor Odilton, que sempre nos recebe com todo carinho, desvelo aqui na sede. É sempre muito bom estar em casa. Deus abençoe o pastor Odilton e toda a família do pastor Odilton. Eu estou acompanhado nessa oportunidade eu digo que das 4 mulheres da minha vida, que é a minha mãe, que está aqui do meu lado esquerdo, a minha esposa e as minhas 2 filhas. Irmão, a casa das 4 mulheres lá em casa. São uma bênção na minha vida, essas servas de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho por Lucas. Para a nossa reflexão, abra sua Bíblia no Evangelho por Lucas, capítulo de número 19. É um texto muito conhecido e eu não tenho a pretensão de falar o que você nunca ouviu, até porque o que edifica a igreja não é você ouvir o que nunca ouviu, o que te edifica é você ouvir o que Jesus falou e o que Jesus fez. Então, Lucas 19. Antes de nós lermos o texto sagrado, eu quero te dar um aviso especial também. Ali na saída, na lateral, você vai encontrar o meu material. Eu tenho um tema de livro nessa oportunidade, tem poucos livros lá, já estão acabando. O Sonhador, lições bíblicas para transformar sonhos em realidade, que eu trabalho aqui a história, a trajetória de José, um livro muito interessante. Você vai aprender aqui que José foi vendido, José foi traído, José foi caluniado, José foi preso injustamente, mas nós não conhecemos José como José o vendido, nós não conhecemos ele como José o escravo, nós não conhecemos ele como José o traído, nós conhecemos ele como José o sonhador. Sabe por quê? Porque nenhum sofrimento foi maior que os sonhos de Deus na vida dele. Então eu não sei o que tem te feito chorar, e eu não sei o motivo do teu pranto, da tua luta, mas eu sei que nada disso vai ser mais forte que os sonhos e projetos de Deus para a sua vida. Então nesse livro aqui você vai descobrir como é que foi essa trajetória, vai estar ali na saída te aguardando, um valor simbólico de R$20. Se você quiser comprar 2 para dar de presente, os 2 por apenas R$30. Amém? Meu Deus! Amém? Evangelho por Lucas, capítulo 19. Quem já encontrou, diga eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Esse texto nos conta uma história que é extremamente conhecida, primeiro pelos contornos bem cômicos até dessa história, que nos mostra um homem de baixa estatura, que tem o desejo muito forte de conhecer Jesus, de ver Jesus, e devido à sua baixa estatura ele não consegue, e ele sai correndo na frente de uma multidão e faz algo que é bem atípico de um homem já maduro. Ele sobe em uma árvore e fica ali de cima da árvore aguardando. Então esse texto tem uns contornos assim cômicos, e eu me recordo que na minha infância na igreja era uma das historinhas que eu mais ouvia das tias
nas salas infantis, porque é uma história de fácil explicação e também fácil aplicação, até mesmo para crianças. E recentemente, por causa de uma música também, essa história ficou muito conhecida, aquela música que tem uma letra mais ou menos assim: como o Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Então, muito embora essa música não seja 100% fiel ao texto, é uma questão de licença poética, e eu particularmente acho uma música com uma letra muito interessante, muito bonita. Então, essa história é uma história muito conhecida, e eu quero dividir com você algumas lições nessa oportunidade, em cima dessa história de Zaqueu, a começar pela cidade onde essa história se passa. O capítulo 19, o verso de número 1 nos mostra a geografia no qual essa história se passa. O texto diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Essa cidade é uma cidade que aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada. E quase que todas as vezes que Jericó aparece na Bíblia Sagrada, ela traz consigo algum enredo, alguma história, alguma lição, alguma aplicação para as nossas vidas. Por exemplo, a primeira vez que Jericó aparece com ênfase na Bíblia Sagrada é em Josué, na trajetória do povo, naquele momento que o povo estava para conquistar Canaã. Josué capítulo 6, Deus dá uma estratégia para Josué conquistar Jericó. Jericó, naquele contexto de Josué, era uma cidade com uma muralha muito alta, era de 8 a 10 metros de altura as muralhas internas, externas. Humanamente falando, era intransponível a cidade, mas a Bíblia diz que Deus deu a Josué uma estratégia, e essa estratégia consistia em dar 7 voltas ao redor da muralha por 7 dias. No 7º dia eles dariam 7 voltas, e aí na 7ª volta do 7º dia eles iriam gritar com um grande grito, tocar a buzina, e a Bíblia diz que quando isso eles fizeram e obedeceram, a muralha caiu e o povo subiu para tomar posse de Jericó, para conquistar Jericó. E qual é a lição que a gente aprende ali em Josué, na cidade de Jericó? A gente aprende que a muralha era alta, a muralha era grande, mas as promessas de Deus eram maiores. Aleluia, eu vou repetir isso para você tomar posse dessa palavra, porque talvez você está diante de grandes muralhas, mas eu quero te animar, te alegrar, te encher de esperança essa noite e dizer que as promessas de Deus são muito maiores. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu preciso te dizer nessa noite que Deus não perde para nenhuma Jericó, Deus não perde para nenhuma muralha, Deus não perde para a pandemia, Deus não perde para a crise no mercado, Deus não perde para dificuldade alguma. A boa notícia para você essa noite é essa: por mais que você esteja diante de muralhas, se Deus te prometeu, essas muralhas vão ao chão e você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus de Nazaré. Então, ali em Josué, a gente percebe que a muralha cai e o povo sobe para tomar posse de Jericó, para conquistar Jericó e iniciar ali a conquista de todo o território de Canaã. É interessante também um fato que vai marcar a cidade. Após Josué conquistar a cidade, após Josué vencer a batalha e após os muros estarem no chão, as muralhas estarem no chão, a Bíblia diz que no desfecho da história envolvendo Jericó, Josué lança uma maldição sobre Jericó, dizendo assim: maldito seja o homem que reedificar Jericó, que sobre a sua base ele perca um filho ao lançar as bases da cidade, e aí que ao terminar os portões da cidade ele perca outro filho. E Josué faz ali um jogo com o primogênito e o filho mais novo. E aí, mais uma vez, Jericó vai aparecer no cenário bíblico mais à frente, já no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso 32, em uma ocasião onde um homem resolve não fazer conta da maldição que Josué havia lançado sobre Jericó, e esse homem resolve reedificar a cidade de Jericó. Ele resolve levantar novamente a cidade de Jericó. E a Bíblia dá conta de que quando ele lança as bases da cidade, um dos filhos dele morre. Quando ele coloca a porta, um outro filho morre. E assim, Riel é o nome desse homem, ele sofre a sentença, ele sofre a pena da maldição que Josué lançou sobre Jericó. E esse episódio também tem uma lição especial para nos ensinar.
uma lição não de conquista, mas de alerta e de conservação daquilo que é de Deus em nós. Por quê? Porque a Bíblia mostra para nós que quando esse homem reedifica o que Deus derrubou, ele perde 2 filhos. E filho na Bíblia é projeção do futuro, filho na Bíblia fala de projeção do amanhã. Então quando a Bíblia mostra para nós um homem levantando algo que Deus havia derrubado e perdendo filhos, ela está nos ensinando que todas as vezes que a gente levanta algo que Deus derrubou na nossa vida, o nosso futuro pode ser comprometido. Então o alerta para mim e para você essa noite é esse: não levante aquilo que Deus já derrubou na sua vida. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: não levante aquilo que Deus já derrubou. A grande questão não é Deus derrubar certas coisas, não é Deus te tirar de certos círculos, não é Deus fazer você quebrar certos vínculos. A grande questão é que muitas vezes você volta para o lugar de onde Deus já te arrancou, você quer voltar a ter um vínculo que Deus já mandou você quebrar e já quebrou na sua vida. Eu vim aqui te dizer essa noite que você não precisa levantar nada que Deus derrubou na tua vida para construir para o futuro. Deixa o que Deus derrubou no chão. Ele tem uma coisa nova para você, Ele tem algo melhor para você, Ele tem algo maior para você. Aquilo que Deus já derrubou, deixa no chão, porque Ele tem mais para a tua vida. Aleluia! A gente precisa aprender essa lição. Se Deus já derrubou algo na nossa vida, a gente tem que deixar isso no chão. Não é sábio voltar para práticas das quais Deus já nos arrancou. Não é sábio voltar a hábitos, a maneiras, a convívios, a relacionamentos dos quais o próprio Deus já nos tirou. Fica com aquilo que Deus tem para você, que vai ser muito melhor. E aí a Bíblia continua narrando a história e Jericó vai aparecer mais uma vez, em um terceiro episódio. Jericó aparece em uma visita com uma lição muito interessante para nós também. A Bíblia diz que o profeta Eliseu visita a cidade, já no 2º livro dos Reis, capítulo 2, e a Bíblia diz que quando Eliseu chega na cidade de Jericó, os filhos dos profetas que habitaram ali dão um diagnóstico da cidade para Eliseu, e dizem assim: Eliseu, a cidade é bem localizada, mas há uma maldição sobre ela, um peso sobre ela. As águas da cidade são ruins, as águas da cidade são amargas. E eu creio que isso era um reflexo do peso espiritual sobre a cidade, a fonte da cidade. E aí Eliseu que vai resolver esse problema que é espiritual sobre a cidade, que havia uma maldição sobre a cidade. Eliseu resolve esse problema pegando um prato, colocando sal no prato, levando na fonte da cidade, entornando o sal na fonte. A Bíblia diz que as águas de Jericó são saradas, e eu creio que o peso de maldição negativo que havia sobre a cidade é retirado após essa atitude espiritual do homem espiritual, Eliseu, naquele lugar. Isso também é mais uma lição para nós. O problema em Jericó era espiritual, e esse problema espiritual foi resolvido de um jeito espiritual, e isso a gente precisa sempre relembrar. Problemas naturais você consegue resolver de um jeito natural, agora problemas espirituais você só consegue resolver de um jeito espiritual. Nós não negamos a ciência, nós acreditamos que Deus deu a ciência como uma bênção, Deus deu o conhecimento como uma bênção para os seres humanos, Deus nos deu a ciência como uma bênção para a nossa longevidade, para o melhoramento da nossa qualidade de vida, mas a grande questão é que tem níveis que a ciência não vai alcançar jamais, tem coisas que um remédio não vai alcançar jamais. Eu sei que na nossa igreja tem muitos psicólogos e grandes homens de Deus que atuam de forma maravilhosa, mas tem problema que a ciência da psicologia não vai resolver, que o analista não vai resolver, tem problema que o gadernal não vai resolver, que o analista não vai resolver. Para esses problemas que o lado natural não consegue resolver, que são espirituais, você entrou no lugar certo de resolver problemas espirituais essa noite. Oh, aleluia! De repente entrou alguém aqui essa noite e você já bateu em tantas portas, você já tentou tantas coisas, você já buscou tantas ajudas, tantos remédios, tudo no campo natural, e talvez o que você precisa é de uma mudança na tua vida espiritual. Talvez o que você precisa é de um quebrantamento, talvez o que você precisa é de um arrependimento, talvez o que você precisa é de uma postura nova diante de Deus para viver um novo tempo. Tem muita gente que está tentando resolver no braço, na mão, aquilo que só vai conseguir resolver no joelho, se é que você está me entendendo. Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: dobra o teu joelho, faz um voto diante de mim, se posiciona na minha presença, que aquilo que o analista não resolveu, que o psicólogo não resolveu, que o médico não resolveu, que o advogado não resolveu, Deus
Deus pode resolver na sua vida. Mereci um glória a Deus, mas empolgado da sua parte. Eu vim profetizar para quem crê essa noite, que laços serão quebrados, novas rotas aparecerão diante de você. Aquilo que era espiritual vai ser desfeito hoje, e Deus vai ser glorificado. Problemas espirituais é só de um jeito espiritual que a gente resolve. Você se recorda de Jonas quando ele estava dentro de um barco? A Bíblia diz que houve uma tempestade, e aí os homens começaram a remar para tentar fazer o barco voltar para o seu lugar de origem e não conseguiram. E eles resolveram o problema da tempestade só jogando Jonas para o lado de fora. De repente hoje tem algum Jonas no teu barco, tem alguma atitude que você tem que se desfazer dela, tem alguma coisa que você precisa se desfazer, e a tempestade vai acalmar e você vai chegar no teu destino. E aí a Bíblia mostra para nós Jericó tendo essa solução. Jericó vai aparecer novamente já no Novo Testamento com ênfase. Ela aparece em 2 episódios que são muito interessantes. O primeiro, que eu quero abordar aqui de forma rápida, é o episódio que tem a cura de um cego, que você conhece como cego de Jericó. É muito interessante essa história. Ele vem clamando, gritando: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí de repente Jesus para, o atende, o convida, o chama e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver, que eu volte a ver. O que nos faz entender que esse cego de Jericó não era um cego de nascença, ou seja, ele nasceu enxergando, e ao longo do tempo, eu não arrisco dizer o motivo, porque a Bíblia não diz, mas ele perdeu a visão. Ele não nasceu cego, ele perdeu a visão com o tempo, porque ele mesmo diz que eu torne a ver. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele passa a enxergar e ele é restaurado da sua visão. Isso é maravilhoso, isso nos mostra mais uma lição ali em Jericó. A gente percebe que o cego é restituído daquilo que era dele por direito à visão e ele havia perdido. Perceba que eu abri essa mensagem na primeira aplicação dizendo que aquilo que Deus derrubou nós não devemos levantar. Agora, aquilo que o diabo roubou, que a crise levou, que alguma circunstância tomou, Deus é poderoso para restituir. Irmãos, eu vim profetizar para quem crê essa noite aqui: aquilo que Deus tirou da tua vida, Ele não vai fazer voltar, mas aquilo que o diabo tentou roubar, ou que a crise tocou, Ele é poderoso para restituir. Aleluia, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus é poderoso para restituir um emprego melhor, uma situação financeira melhor. Deus é poderoso para operar uma restituição na tua vida. Creia nisso, Ele é o Deus da restituição. Aleluia. A gente tem um episódio de cego de Jericó, e o último episódio, e o último milagre que acontece aqui em Jericó, na nossa abordagem nessa noite, é esse milagre na vida de Zaqueu, que é também um grande milagre. E eu gosto dessa maneira com a qual o texto se desenvolve e como ele termina, com Jesus declarando: hoje veio salvação. Hoje veio toda a igreja, hoje veio. Isso é maravilhoso, porque coloca o foco no lugar certo, que era a missão exata de Jesus, salvar a humanidade. E isso para nós também é um grande milagre. Nós vamos observar esse grande milagre que foi a salvação de Zaqueu. E a gente precisa abordar isso e entender que esse é o maior milagre que o ser humano pode experimentar e pode vivenciar. O maior milagre não é uma muralha desaparecer, o maior milagre não é você prosperar incrivelmente, o maior milagre não é você crescer em todas as áreas, o maior milagre não é um cego enxergar, um paralítico andar, um surdo ouvir, um mudo falar. O maior milagre é que nós estávamos em direção ao inferno e Jesus nos encontrou, nós vamos para o céu. Irmãos, esse é o maior milagre, essa é a maior bênção que nós podemos receber, e é de graça, é pela graça de Jesus Cristo. Pastor, eu nunca recebi uma grande provisão. Pastor, eu nunca vi um cego enxergar. Mas você, todo culto aqui, vê o maior milagre em ação: pessoas perdidas sendo encontradas, sendo salvas e transformadas. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. E a gente vai percebendo no texto como é que isso vai se desenvolvendo. E a gente percebe aqui algumas lições interessantes da vida de Zaqueu.
A primeira é que o texto mostra para nós que ele era um homem publicano, e ele era um homem rico, e eu quero que você guarde isso, porque essa informação é dada, porque ela revela muito sobre o Zaqueu, e sobre aquele momento que ele estava vivendo. Ele era um publicano, chefe dos publicanos, e era rico. Então, o que eram os publicanos? Possivelmente a maioria já sabe, mas eu estou só relembrando. Quando Roma queria cobrar imposto em uma região, em uma determinada cidade, ela escolhia homens que se sujeitavam a ela para cobrar, para os homens cobrarem o imposto, esses homens que conhecessem a cultura, o idioma, a região, as pessoas, e ela dava a esse homem um certo poder, uma turba de soldados romanos, e esse homem era escolhido para ser o publicano da cidade, da região, e esse homem era responsável por coletar os impostos. Essa classe, a classe dos publicanos, era uma das classes mais odiadas. Desde que o mundo é mundo, ninguém nunca gostou de pagar imposto, não é verdade, irmão? E naquele tempo, então, que não havia retorno nenhum, hoje disse aí que tem alguns retornos, alguns impostos, mas naquele tempo não havia retorno nenhum. Todo imposto que era cobrado era apenas para manter a cidade de Roma e fazer algumas estruturas de estradas. Então, o povo odiava os cobradores de impostos por causa disso. Quem se sujeitava a ser um coletor de impostos, um publicano, perdia o direito de acessar o templo de Jerusalém, perdia o direito de fazer parte do culto, perdia o direito religioso. Tanto que quando Jesus conta uma parábola envolvendo o publicano, diz que ele está num lugar à parte. Jesus não diz que ele estava no templo, e ele nem consegue levantar os olhos para cima e diz: Deus, ser propício a mim, porque eu sou um homem pecador. Porque com frequência os publicanos, eles eram extremamente rejeitados. Nenhum rabino recebia nenhum publicano, nenhum rabino recebia publicano, não ensinava publicano. Eles eram um grupo da sociedade judaica rejeitado, e eles se sujeitavam a isso por causa de um interesse em valores econômicos. Porque com frequência Roma estipulava um valor de imposto, por exemplo, 20 moedas de uma determinada pessoa, aí o publicano ia lá com um grupo de soldados e cobrava 40 moedas daquela pessoa. E aí ele pegava 20 moedas que ele recebia, mandava para Roma, e 20 moedas ele colocava no bolso, de modo que essa era uma das maneiras de enriquecer naquele tempo, de conseguir lucro naquele tempo. Então os publicanos eram extremamente odiados. E por que é importante a gente saber dessa informação? Porque, irmãos, o que é que levou Zaqueu, que era publicano, sabia que era odiado por muitos mestres em Israel, querer conhecer Jesus? É porque possivelmente ele percebeu que Jesus era um mestre diferente. Por quê? Porque entre os 12 de Jesus havia um homem que havia sido publicano. Mateus capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus estava passando em uma mesa de cobrança de impostos, olhou para um homem chamado Levi, que era um publicano, e disse para esse homem: vem e me segue. Então provavelmente correu a notícia de que entre os 12 mais próximos de Jesus havia um ex-publicano, e por causa dessa notícia, desse testemunho, Zaqueu quis também conhecer Jesus. Que mestre é esse que consegue receber até publicanos? Isso é maravilhoso, isso é especial, isso nos ensina uma lição. É que provavelmente Levi não conhecia Zaqueu, mas Zaqueu ouviu a história de conversão de Levi. Zaqueu sabia que Jesus andava com Levi. Isso é maravilhoso. Tem gente que você nem conhece, mas vai se inspirar na sua história. Tem gente que você nem conhece, mas está querendo começar a conhecer Jesus porque está vendo a tua vida. E eu quero te dizer essa noite que você é uma vitrine daquilo que Deus pode fazer nesta terra. Tem gente olhando para você e vendo como é uma vida vivida com Deus. Tem gente olhando para você e vendo como é uma vida de um crente, de um cristão genuíno, uma vida equilibrada, uma vida abundante. Eu preciso te dizer isso essa noite. Tem muita coisa que Deus vai fazer na tua vida, não é só para te alegrar, é para outras pessoas observarem e se aproximarem da presença dele também. Oh, aleluia! Então quero te dizer isso essa noite: você não pode parar, você não pode desistir, porque tem gente que você não sabe, mas está se inspirando em você. Mas pastor Bruno, eu não tenho, 10 mil seguidores na rede social, mas tem gente se inspirando em você. Mas eu não tenho tanta relevância assim em certos lugares, mas tem gente olhando para a tua vida, vendo o teu entrar, o teu sair, vendo como você não se envolve em determinadas situações. Eu vim aqui essa noite dizer: continua caminhando. Sem você saber, você está trazendo gente para Jesus. Elas estão vendo a tua vida. Então Zaqueu provavelmente sabia, isso era inclusive uma estratégia evangelística de Jesus. Havia publicano,
havia zelote no grupo dos 12, havia pescador. Ele reúne um grupo bem diverso para mostrar que o evangelho é isso, está aberto a todos, é só vir, que aqui você vai ser transformado para a glória do nome dele. E a segunda coisa que você precisa entender sobre Zaqueu, é que só entrava nessa vida de publicano quem amava muito dinheiro, porque o que estava em jogo era algo de muito valor para o judeu, que era a expressão religiosa dele. Então o homem que se sujeitava a ser publicano, ele se sujeitava apenas por amor ao dinheiro, pelo desejo do lucro. Ele jamais entrava nessa vida por uma vocação, porque ele sabia que as perdas seriam enormes, ele seria odiado da sociedade judaica. E por que isso é importante? Porque quando o assunto é amor ao dinheiro, Jesus também tinha críticas severas. E a gente já ouviu diversas vezes isso aqui na nossa igreja sendo ensinado, que a única coisa que Jesus compara a Deus no coração humano é o dinheiro, quando ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Jesus fala muito de dinheiro, e com frequência ele fala do dinheiro, alertando e recriminando, exortando aqueles que se apegavam demais ao dinheiro, aqueles que não entendiam que o dinheiro deve ser um servo e jamais um senhor. O resumo de tudo aquilo que Jesus falava sobre o dinheiro é que ele deve nos servir, ele deve servir ao próximo. Aquilo que vem na nossa mão deve ser para a glória de Deus, para serviço do próximo, para servir a nossa família. Resumindo aqui, dinheiro no bolso é bênção, no coração é maldição. Que ele venha e fique apenas no teu bolso, em nome de Jesus. E por que isso também é importante? Porque esse era o discurso de Jesus, e era um discurso duro, e era um discurso de exortação. Mas mesmo assim Zaqueu quis conhecer Jesus, porque andam dizendo por aí que para as pessoas quererem vir para Jesus, a gente precisa amenizar o discurso, a gente precisa aliviar o discurso. Eu vim te dizer que não precisa, o que nós precisamos é falar a verdade do evangelho. Quem tiver que vir, vai vir. Ah, irmão, você entendeu isso essa noite? Você entende isso? Você não precisa amenizar o discurso. Aquilo que é verdade, aquilo que é princípio, você fala com sabedoria e com amor. Sabe, a gente percebe surgindo um grupo de pessoas hoje em dia dizendo não, tem que atualizar a Bíblia, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, para a gente poder ter uma mensagem mais palatável, mais convidativa. E eu vim dizer que não precisa. A gente precisa falar a verdade. Pecado é pecado. Deus exige santidade. Deus te recebe como você está e te transforma numa nova criatura. A graça que te abraça é a graça que te transforma. Essa igreja é a igreja da palavra, e aqui você vai ouvir a verdade, porque é ela que vai te libertar e te transformar. É a verdade. É a verdade. E aí Zaqueu vem para ver Jesus, sabendo o tipo de discurso de Jesus. E aí o texto mostra para nós que o propósito dele é bom. Ele sai de casa e o interesse dele é conhecer Jesus. O texto diz no verso 3, e procurava ver quem era Jesus. Isso é um bom propósito. Mas o texto também diz, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse homem sai de casa e a intenção dele é conhecer Jesus, é ver Jesus. E aí quando ele vai para conhecer Jesus, ele tem duas dificuldades. Uma é própria dele, que é a baixa estatura, e a segunda é a multidão. As duas se somam e ele não consegue se aproximar de Jesus. E eu preciso te dizer isso, o propósito dele é muito bom, ver Jesus, mas a multidão o impede inicialmente. E você precisa entender que por melhor que seja o seu propósito, muitas vezes você vai encontrar resistência a ele. Por melhores que sejam as suas intenções, muitas vezes você vai encontrar resistência a elas. Por melhor que seja a tua vontade, o teu desejo, o teu coração, nem sempre você vai encontrar pessoas que vão cooperar com ele. Essa é uma realidade da vida. Nem todo mundo vai entender o seu propósito, nem todo mundo vai entender e conhecer e saber o que está no teu coração. Algumas pessoas por uma resistência pura e simplesmente de resistência, outras por não compreenderem ainda no momento exato. Mas você precisa entender que a vida é feita disso. A vida não é feita só de pessoas que vão te aplaudir. A vida não é feita só de pessoas que vão gostar de tudo que você faz. A vida também é feita de pessoas que não vão gostar de você, de pessoas que não vão achar interessante a sua voz, de pessoas que não vão gostar do teu cabelo, do teu jeito, da tua maneira, mas não tem problema. Aquilo que Deus vai fazer da tua vida não depende delas, depende só de você caminhar com Ele.
Ah, mas não gostaram, não tem problema, mas Deus já te chamou, Deus te escolheu, Deus tem algo para você. Você precisa entender isso, caminhar nisso. Isso é importante, irmão. E com frequência, quando alguém tenta te atrapalhar, acaba por fim te empurrando para o lugar que Deus tem para você. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que não foram inimigos, ou melhor dizendo, pessoas distantes a José, que fizeram a maior maldade com ele. Foram os próprios irmãos que colocaram ele na cisterna, depois venderam ele. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Penina, que recebeu uma oportunidade em cima de uma deficiência de Ana, e se valia dessa deficiência, que oportunizou ela a ter um casamento e a ter filhos, para humilhar Ana. E a Bíblia diz que foi isso que empurrou Ana para o altar. Por causa dessa humilhação, não bastou o amor de Eucana. Ana foi para o altar, orou, clamou, e Deus deu um filho a ela, Samuel. Sabe, quando a gente olha para a história de Neemias, um muro em Jerusalém, que era para ser reconstruída com anos, levou pouco tempo, menos de um ano, porque Sanbalate e Tobias se levantaram contra a reconstrução. Você precisa entender isso essa noite. Quem tenta te atrapalhar, acaba te empurrando para aquilo que é o propósito de Deus na tua vida. Eu vim dizer para alguém, eu sinto uma graça nessa palavra. Continua caminhando com Deus, mantendo a tua vida com Ele, comunhão com Ele, que até quem tentar te atrapalhar vai acabar abrindo mais uma porta para você, vai acabar te empurrando para o que Deus tem. É uma frase do Mike Murdock: os amigos te fazem bem, mas os inimigos te promovem. Quando os fariseus armavam tudo para matar Jesus, eles pensavam que estavam acabando com a vida de Jesus, com o ministério de Jesus, com a trajetória de Jesus, mas o que eles não sabiam é que eles estavam empurrando Jesus para a cruz. Eles estavam empurrando Jesus para o centro do seu propósito. Eles estavam empurrando Jesus para a cruz e, consequentemente, para o terceiro dia da ressurreição. E aí a multidão impede Zaqueu de enxergar, de ver, de conhecer Jesus. E a atitude dele é interessante. Eu gosto de Zaqueu porque ele não volta para casa sem concluir aquilo que é o objetivo dele. Ele não vai mudar o destino dele final. Ele saiu de casa e, se fosse hoje, ele teria botado no GPS: conhecer Jesus. Ver quem é Jesus. A multidão tenta o impedir, mas ele não volta para casa sem concluir o objetivo. A Bíblia dá conta de que ele percebe que a multidão vai atrapalhar e ele sai correndo na frente dela. E eu gosto disso em Zaqueu. Ele vai buscar uma rota alternativa para encontrar e para ver Jesus. Isso é maravilhoso, porque a multidão impede e ele sai correndo na frente. Zaqueu aprende a alterar a rota para preservar o destino final. É isso que eu quero que você aprenda também essa noite. Algumas vezes na vida você vai precisar alterar a rota para preservar o destino. Algumas vezes você vai ter que alterar, você traça uma rota na sua cabeça. Já aconteceu com você de você sair de casa e o GPS te dá uma determinada rota e um horário para a sua chegada, e aí no meio do caminho o GPS altera a rota por causa do congestionamento, por causa de uma colisão, de um acidente, e aí você altera a rota, muda a rota, mas o destino é preservado. Irmão, isso exige de nós uma dose grande de humildade, porque nem sempre as coisas vão como a gente planeja, nem sempre acontece tudo do jeito que a gente elabora. A gente faz um caderninho, anota, vai ser por ali, vai ser por lá, o caminho é esse, eu entro à direita, ando mais um pouco, entro à esquerda, vou direto, subo, desço, vou chegar, e às vezes vai ser necessário você alterar a rota para conseguir preservar o destino final. Às vezes vai ser necessário humildade. Você se recorda dos 4 amigos que tinham um paralítico como amigo, e eles queriam entrar com aquele paralítico em Marcos 2 pela porta, mas foram impedidos por causa da multidão e tiveram que subir na casa, abrir um buraco no telhado e descer o paralítico pelo telhado. Isso é um alterar de rota. Não deu para entrar pela porta, entra pelo telhado, mas o importante é entrar. Aleluia! Eu vim dizer para alguém aqui essa noite, irmão, altera a rota de vez em quando, porque tem um milagre lá dentro te esperando. Aleluia! De repente você não vai entrar com fotografia, não vai entrar sendo aclamado em determinados lugares, mas o importante é entrar lá dentro. Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Altera a rota e preserva o destino. Aleluia! Me ajuda aí, diga para quem está ao seu lado: altera a rota e preserva o destino final.
Altera a rota. De vez em quando tem que alterar a rota. Tem uma pandemia, altera a rota. Acontece alguma coisa, altera, posterga um pouco mais esse projeto para ele não ser feito às pressas de forma errada. Não deu por um lado, vai por outro. Abriu num lugar, não deu certo, abre em outro. Se o propósito de Deus é te fazer prosperar nesse negócio, nesse ramo, muda a rota e preserva o destino, que as promessas dele vão se cumprir na tua vida. Altera a rota e preserva o destino. Altera, irmão. De vez em quando é necessário a gente alterar. A gente traça algo e não dá. E eu gosto muito da maneira que Zaqueu altera a rota dele, porque ele altera com visão, com percepção. Ele percebe para onde que a multidão estava indo, com Jesus obviamente no meio, e ele vai se antecipar à multidão e vai correr na frente dela e vai subir numa árvore. É tão simples isso, mas quando a gente olha com uma lupa em cima, a gente aprende uma lição aqui. Zaqueu teve que ter uma sensibilidade para perceber em que direção Jesus estava indo com a multidão. Percebendo essa direção, se antecipar à multidão, subir em uma árvore e ficar ali de cima para ver Jesus passar. E isso é especial, porque a gente precisa ter essa mesma percepção e sensibilidade que Zaqueu teve, de perceber para onde vai a multidão, para onde para onde estarão as oportunidades abertas. A gente precisa ter esse senso do próximo passo, da próxima coisa que vai acontecer, da próxima situação que virá, porque é só quando a gente percebe isso que a gente consegue se antecipar e se posicionar para conseguir aproveitar uma oportunidade de Deus ser glorificado na nossa vida. Para você entender isso, há um tempo atrás, na verdade em fevereiro de 2020, um mês e pouquinho antes de tudo fechar no Rio de Janeiro, eu me recordo que eu fui visitar um amigo de longa data que tinha uma loja de sapatos num determinado shopping no Rio de Janeiro, e ele vinha falando comigo ao longo de 2019 que a loja prosperou muito, cresceu muito, e eu fui lá visitar, fazer uma oração, tomar um café, conversar um pouco, e eu me recordo que quando eu cheguei na loja desse amigo, e eu cheguei lá de surpresa, eu tomei um susto, porque isso era fevereiro de 2020, e aí ele estava com a porta arriada, e estava recolhendo um monte de sapatos, e eu falei, eu não entendi nada, fulano, você falou que a loja estava prosperando, estava crescendo, o que está acontecendo? E ele falou para mim, Bruno, meu contrato era provisório, de 1 ano, e o pessoal no shopping quer que eu renove ele, mas está vindo aí uma pandemia, eu estou olhando e eu vi que a Europa fechou, a Ásia fechou, a China fechou, os Estados Unidos fechou, você acha que o Brasil também não vai fechar? Isso em fevereiro, começo de fevereiro, e eu olhei para ele e falei, rapaz, mas aqui é Brasil. E ele virou para mim e falou assim, mas vão fechar tudo depois e vão jogar na conta do povo. E eu me recordo que deram poucos dias após essa situação, quando foi 18 de março de 2020, houve o decretamento do lockdown e tudo fechou. Se esse meu amigo não tivesse tido essa percepção de que as coisas iriam como iriam, ele teria renovado o contrato por mais 5 anos e teria um problema enorme para resolver. É sobre isso que eu estou falando. Você olhar uma situação e conseguir perceber para que direção ela vai, para você se posicionar de forma inteligente. A minha oração é que Deus comece a abrir a visão espiritual de crentes aqui na DEVEC. Sabe, que a gente comece a perceber os movimentos e se antecipe a eles, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Eu profetizo que você vai conseguir perceber antes de todo mundo situações, oportunidades, dificuldades. Deus vai te avisar, você vai perceber e vai se posicionar para que Deus seja glorificado e você não sofra dano. O esboço da mensagem hoje está aqui no celular, que é um iPhone, ainda para exemplificar isso. E esse celular aqui foi feito de uma forma muito disruptiva. Quando o primeiro iPhone foi criado pelo Steve Jobs, há coisa de 13, 14 anos atrás, o celular que estava em evidência nos Estados Unidos era um BlackBerry, eu não sei quem aqui lembra. E tinha um Nokia também, N alguma coisa, que tinha muito no Brasil. Era um tempo de celulares com muitos botões. A moda era celular com botão, com tantos botões como um teclado de computador. E aí o Jobs percebeu que mais à frente seria necessário uma tela maior. Ele tinha projetos de as pessoas verem vídeos, acessarem coisas, seria necessário uma tela maior. Para ter uma tela maior, com um aparelho pequeno, seria necessário reduzir a quantidade de botões. Aí ele lançou o primeiro iPhone com um botão só.
Na primeira semana que ele lançou o primeiro iPhone, ele foi ridicularizado por algumas revistas americanas que falaram: Jobs ficou doido. Ele lançou um celular com apenas um botão. Mas depois de um mês de lançamento, o celular foi um estouro de vendas e começou a tendência dos smartphones. Por que eu estou te dizendo isso aqui? Porque ele era um homem que não tinha o Espírito Santo como eu e você temos, não tinha uma comunhão com Deus profunda, era um ateu, mas conseguiu perceber uma tendência de necessidade e se posicionou. E eu tenho orado constantemente sobre isso, e eu tenho dito: Senhor, me ajuda a perceber para onde vai a oportunidade, para onde vai a multidão, me ajuda a perceber a próxima necessidade, para que eu me posicione, para aproveitar a oportunidade. Eu quero profetizar para quem crê: Deus vai te mostrar, Deus vai abrir a tua visão, e você vai perceber a movimentação. Moisés falou: eu quero ver o Senhor. Aí Deus falou para ele: você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou te dar um presente. Eu vou te colocar na fenda da rocha. E aí você vai me ver de costas, ou seja, você vai me ver passando. O que Deus estava falando para Moisés? Você vai saber para onde eu estou me movendo. Você pega isso. Que você a partir de hoje esteja na fenda da rocha para perceber a movimentação espiritual. Zaqueu percebe isso. E a Bíblia diz que ele, percebendo para onde vai a multidão, Jesus no meio, ele corre na frente, se antecipa a todo mundo, sobe em uma árvore. Isso é mais uma coisa especial. Repete comigo: Zaqueu subiu em uma árvore. Mais uma vez: Zaqueu subiu em uma árvore. Mais uma vez: Zaqueu subiu em uma árvore. Isso é especial, porque na busca do objetivo dele, ele não subiu em uma pessoa, ele subiu em uma árvore. Na busca dos teus objetivos, não use pessoas, use coisas. Pessoas não são escada para você subir, pessoas não são trampolim para você subir. Deus fez coisas e pessoas, é um dizer antigo nosso, coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas, respeitadas, honradas, abençoadas. Você entende isso? Use coisas e ame pessoas. Me ajuda aí, diga para quem está ao seu lado: use coisas e ame pessoas. Glória a Deus. Não use pessoas para conseguir coisas, use coisas para ajudar a vida de pessoas. Eu vou mais uma vez para você tomar posse: não use pessoas para conseguir coisas, use coisas para auxiliar e ajudar a vida de pessoas. Zaqueu sobe em uma árvore e fica dali de cima, meu pastor Odilton olhando para ver se Jesus passa e ele consegue identificar. Aí o texto diz que quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima e imediatamente Jesus dá um grito: Zaqueu, desce depressa. Isso é uma surpresa maravilhosa para Zaqueu, porque Zaqueu não conhecia Jesus ainda, não tinha visto Jesus ainda, queria ver, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Eu vim te dizer essa noite, a mensagem é simples: Jesus te conhece. Jesus diz assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele desce imediatamente e recebe Jesus de forma alegre. Começa então, num outro momento, um banquete na casa de Zaqueu. Provavelmente as portas estão abertas. Todo mundo está olhando aquela cena, Jesus indo para a casa de um publicano, participar de um banquete na casa de um publicano, e o pessoal começa a questionar e a dizer: mas espera aí, quem é esse que come até com pecadores? Está comendo com um publicano. Aí Zaqueu vai dar uma resposta, que é uma resposta muito interessante. Ele diz assim: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu gosto disso em Zaqueu, porque ele já está manifestando o fruto de alguém que recebeu Jesus na sua casa e na sua vida. Porque a conversão, ela tem frutos. Nem sempre a transformação é absolutamente instantânea.
mas sempre ela é iniciada quando você recebe Jesus, e ela vai de forma gradativa e definitiva. Quando Jesus vai te transformando, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Vai de passo a passo, mas você não retrocede mais. E aí Zaqueu diz: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens e vou restituir se alguém eu tenho defraudado. Isso aqui é uma manifestação de fruto, de arrependimento, de conversão genuína. Isso é maravilhoso, porque após Zaqueu dizer isso, todo mundo que estava falando se cala. E eu gosto muito disso, porque a gente percebe que contra os frutos que Zaqueu demonstra, ninguém vai falar mais nada. A gente tem um ditado no mundo que é: contra fatos não há. Aí aqui na vida de Zaqueu a gente percebe algo similar: contra frutos não há argumentos. Aquilo que você gera de fruto no reino de Deus, no evangelho, vai falar mais alto que qualquer fofoca que inventem ao teu respeito. Jesus, por fim, dá a sentença, e eu também caminho para encerrar. Ele diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por causa da atitude de Zaqueu, Jesus declara: vai ter salvação nessa casa. Por causa da tua atitude, a tua casa vai ser alcançada. Por causa da tua atitude essa noite, a tua casa vai ser abençoada. Por causa da tua atitude essa noite, a tua casa vai ser alcançada e vai haver salvação. Eu profetizo um tempo de salvação para a tua casa, para a tua família, para aqueles que não servem a Deus ainda por causa de uma atitude sua. A sua casa será alcançada. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Jesus diz algo que é interessante e é precioso. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E antes disso ele diz: porque este também é filho de Abraão. Repete comigo: filho. Mais uma vez, filho. A nossa crise hoje na sociedade é uma crise moral, contra a qual a gente tenta se insurgir, para que a sociedade não fique mais degradada do que está. E em toda essa crise moral, a gente percebe algumas coisas que são sintomas que revelam ela e que nos mostram que ela está acontecendo. Um dos sintomas, eu creio que ser um dos mais tristes, eu não sei se você já viu isso, é quando um homem não quer reconhecer uma paternidade, não quer reconhecer um filho ou uma filha. Eu não sei se você já viu isso, mas hoje em dia, em favor da criança, a justiça está obrigando alguns homens a fazerem o teste de DNA para o reconhecimento da paternidade. Alguém aqui já viu isso em algum lugar? Tem acontecido, infelizmente, com frequência, porque isso é um sintoma da nossa crise moral da sociedade, da crise moral que está a sociedade. Pais não querem reconhecer os seus filhos. Só que eu tenho percebido que, espiritualmente falando, o problema é inverso. Espiritualmente falando, não é o pai que não quer reconhecer os filhos. Infelizmente, são filhos que não querem reconhecer o seu pai. E eu quero te fazer um convite essa noite, para você reconhecer Deus como seu pai. De repente você entrou aqui e você ouviu essa palavra, em algum momento dessa palavra algo tocou em você, e esse foi não o toque do pregador, mas o toque do Espírito de Deus. E eu quero fazer um convite a você que entrou aqui essa noite e não é cristão e quer reconhecer Deus hoje como seu pai. Não é sobre religião, é sobre paternidade, é sobre relacionamento. Você quer entregar a tua vida hoje para o teu pai que é Deus? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que queira hoje entregar a sua vida para o seu pai celestial, reconhecer ele como seu pai? Sai do seu lugar. De repente você se afastou da presença de Deus
De repente um dia você reconheceu Deus como seu pai, mas você se afastou. E eu quero te fazer um convite para você voltar para os caminhos dele. Sai do seu lugar, de onde você estiver. Vem, porque Deus é seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir, tem mais pessoas vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. É noite de filhos reconhecerem o seu pai. Ai, irmão. O pastor Silas Filho diz algo lá na Taquara que eu gosto muito. Ele diz que Jesus veio, não foi para estabelecer uma religião, mas um relacionamento. Porque o que o homem perdeu no Éden não foi uma religião, foi um relacionamento com o Pai. Essa é a noite de você voltar para o relacionamento com o Pai. Sai do seu lugar e vem. Glória a Deus. Vem, porque esse Pai te ama. Esse Pai quer te perdoar. Esse Pai quer te ajudar a resolver coisas, resolver situações. Ele pode operar o impossível na tua vida. Aleluia. Aleluia. A sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim. Cante se você sabe. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu para mim. Eu não sei como foi a sua experiência com o seu pai terreno. Algumas pessoas tiveram uma experiência maravilhosa, tiveram a bênção de ter um pai maravilhoso, e glória a Deus. Outras tiveram uma experiência mais ou menos. Um pai que dava algum suporte, dizia, fica aí, eu cá. E outros tiveram uma péssima experiência. Um pai que era para te proteger, te deixou à mercê de situações, que era para te amar, te rejeitou. Mas eu quero te dizer essa noite, que a experiência com o Pai Celestial é sempre maravilhosa. Eu vou orar por essas vidas, mas eu quero estender esse pedido. Tem alguém que queira voltar, mais alguém que queira voltar. Eu vou orar por essas vidas, mas eu estou estendendo esse convite por causa de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje veio salvação a esta casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estende as mãos para cá em nome de Jesus. Ó Deus, nós te entregamos estas vidas que estão aqui à frente, para te receber como Pai, como Senhor. Senhor, nós te pedimos, perdoa-as de todos os pecados, lava-as no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Que a partir de hoje toda a ferramenta preparada do inimigo contra essas vidas seja quebrada em nome de Jesus. Que toda arma forjada seja desfeita em nome de Jesus. Que a partir de hoje comece uma nova história na vida de cada uma delas. Por mais complicado e difícil que seja o contexto delas, Senhor, nós cremos que com a Tua graça todos os novos começos são possíveis. Que se cumpra nessas vidas o que diz a Tua palavra: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos estas vidas. Profetizamos transformação, mudança, uma nova história, e que o teu nome seja glorificado. A partir de hoje elas saem daqui sabendo que tem um Pai, sabendo que são filhas,
e se cumpre a tua palavra, todos aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Aplaude ao Jesus por essas vidas. Deus abençoe vocês.